Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem amados, voltemos as nossas atenções para o texto de Marcos, capítulo de número 11. A primeira parte que nós ministramos foi acerca da entrada de Jesus em Jerusalém, né? E ministramos também sobre a maldição da figueira. Hoje nós vamos, a segunda parte desta ministração, pontuar o que temos a dizer neste momento, até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Mas o que, dentro dessa perspectiva de abordagem que a gente vem fazendo, o que temos a dizer da ocasião em que Jesus, isso inclusive já aconteceu na segunda-feira após a entrada de Jesus em Jerusalém, que se deu num dia de domingo, não é? E aí acontece que depois dele ter amaldiçoado a figueira, indo a Jerusalém, porque acontece de a figueira ter sido amaldiçoada em Betânia, Jesus, ele entra no templo e começa a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões? E os escribas e principais de sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Bem, depois disso acontece o episódio de, já sendo tarde, ele sai da cidade e, quando com os discípulos, ele vê a figueira seca desde a raiz. E Pedro, se lembrando do que havia ocorrido, disse a Jesus: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai celestial, também vosso Pai que está nos céus, Pai celestial, vos não perdoará as vossas ofensas. E aí entraram em Jerusalém, e andando ele pelo caminho, ou andando ele pelo templo,
Os principais dos sacerdotes e escribas e os anciãos se aproximaram dele e disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Coisas do tipo amaldiçoar a figueira, coisas do tipo expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubando as mesas, derrubando as cadeiras, e dizendo ao povo: a casa de meu pai é chamada casa de oração. Aí Jesus disse-lhes: também vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos o céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, amados, o que queremos pontuar aqui sobre o texto da purificação que Jesus faz do templo? Isso ocorre numa segunda-feira, inclusive. Louvado seja Deus. É que este templo já era o templo daquele do qual falou o profeta: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Esse templo é o templo que fora edificado por Zorobabel. É o templo que foi edificado por Jesua, na época em que acontece a deportação de judeus para Jerusalém, a reconstrução do templo, que começa ainda no livro de Esdras, capítulo 4, e tem uma parada do capítulo 4 para o capítulo 5 de Esdras, que na história é um tempo de 16 anos, que o povo de Israel passa a cuidar mais de suas vidas do que da obra de Deus. É quando Deus usa o profeta Ageu. Você percebe aí em Esdras capítulo 5 que Ageu é contemporâneo desta situação. Ageu, que tem o seu livro escrito antes do livro de Zacarias, não é? Antes do livro de Zacarias, que depois de Zacarias é o livro de Malaquias. Mas você percebe que Ageu é contemporâneo desta situação, e é através de Ageu que o Senhor repreende o povo de Israel, que havia deixado a reconstrução do templo para segundo plano e pensaram em cuidar primeiro de suas casas, em cuidar primeiro de suas vidas. E você confere isso lendo o capítulo 1 de Ageu. Por isso que tem ali repetidas vezes a palavra do Senhor para o povo de Israel, de aplicar o coração
aos seus caminhos. Inclusive foi uma situação em que o povo foi vitimado pela maldição da futilidade. A maldição da futilidade é o semear muito e colher pouco. A maldição da futilidade é o comer e não se fartar, é o beber e não se saciar, é o vestir-se e não ser aquecido, é o receber salário e receber no saquetel furado. Maldição da futilidade é isso. É nada dar certo. Isso tudo vitimou o povo de Israel porque deixou a obra de Deus para segundo plano. Quando a gente não dá prioridade às coisas de Deus, é isso que acontece nas nossas vidas, não é? As coisas que já estão ruins ficam pior. E o que poderia melhorar passa a ficar ruim. Quando secundarizamos a obra de Deus, as coisas de Deus, quando deixamos as coisas de Deus para depois. Seguindo a leitura de Ageu, capítulo 1, você vai ver que o Senhor retém os céus. A terra fica seca. E a pestilência toma conta dos homens e dos animais. E sobre todo o trabalho das mãos deles. Significa dizer que não havia progresso, não havia sucesso, não havia prosperidade. Tudo isso porque, coisa simples, eles haviam priorizado suas vidas e secundarizado a obra de Deus. E aí, lá em Esdras, se registra no capítulo 5 que Deus usa Ageu, profeta, e usa Zacarias para dar um sacode, para dar um levante, para dar um despertamento no povo de Israel. E aí Zorobabel e Jesua se levantam para edificar a casa de Deus que estava em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. É desta casa que o profeta Ageu, lá no capítulo 2, versículo 9, fala de que a glória dela seria maior que a glória da primeira. Porque a primeira casa foi o templo de Salomão. Templo de Salomão que foi destruído com a invasão dos caldeus, dos babilônicos, em Jerusalém. E o templo que Salomão edificou foi um templo suntuoso. Não é? Templo cheio de peças de ouro, templo grande, um templo enorme. A pia era considerada um mar, a pia em que o sacerdote lavava as mãos. Agora Salomão e lavava as mãos no tabernáculo. Salomão fez um negócio assim para o cara tomar um banho, sair nadando. Era coisa para disputar a Olimpíada lá dentro, né? Mas quando este templo foi destruído, o templo que foi edificado foi um templo menor, não tinha a suntuosidade que o templo de Salomão teve. Mas se cumpre com essa entrada de Jesus, no versículo 15 de Marcos, a profecia da glória maior deste templo. Porque no templo que Salomão edificou, não entrou, se manifesta lá a Shekinah de Deus, a glória de Deus, mas a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira, porque o que estava entrando era o próprio Deus em forma humana, Jesus Cristo. Jesus é quem faz a diferença, não é o ouro, não é a prata, não é a madeira de qualidade, não são as pedras enormes, não era a imensidão da largura, do comprimento, da altura. Era a presença de Jesus, aleluia. Era a presença de Jesus fazendo toda
a diferença. Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que a glória da primeira. Amém, amados? O povo precisa entender que é Jesus quem faz a diferença. Não é o mármore, não é o porcelanato, não é o ar-condicionado, não são os metais, não são artistas, não é? Porque há um mundanismo hoje na casa de Deus em que o templo tem sido profanado pela autopromoção social, pelo lucro financeiro, pelos shows artísticos. Inclusive, muitos templos, não que eu esteja aqui mistificando o templo, não estou mistificando o templo. Jesus mistificou o templo. Jesus mesmo disse à mulher samaritana: mulher, a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estou mistificando o templo, mas o templo ainda é o lugar de convergência do povo de Deus, exatamente para que a privacidade dos seus servos não sejam tiradas. Não é? A ideia da perpetuação do templo é para que ele sirva de convergência, uma convergência que acomoda, como o povo de Deus tem se acomodado hoje em auditórios, não é? Em cinemas, tem se acomodado em galpões, se acomoda até debaixo de uma árvore, se acomoda debaixo de um teto de zinco, se acomoda numa garagem, se acomoda num terraço, numa sala de casa. Agora, em uma casa, se tira a privacidade dos donos da casa, não é? Os cultos, as celebrações em célula que acontece, uma programação evangelística até louvável, quando não há heresia, quando não há hipnose, quando não há regressão, quando não há uma doutrina antibíblica, não é? Esse evangelismo em célula, ele é interessante, mas ele tira a privacidade das pessoas. Quando não tem uma pessoa não crente na família, na casa, não é? Tira a privacidade até dos próprios crentes que ali residem. Mas existe como acomodação no terraço do povo de Deus. Um dia desses eu fiz um culto na casa de uma irmã que era serva de Satanás, e fizemos um culto exatamente no vão da casa onde era o PG. Onde era o PG. É PG? PG, sei lá, eu sei que era aquela casa de sagração aos demônios, onde a pessoa raspa a cabeça, come vísceras, bebe sangue e se consagra a Satanás. Isso foi destruído no vão da casa, dentro da casa dessa irmã, isso foi destruído. E lá exatamente nós fizemos um culto ao Senhor Jesus. O templo é lugar de convergência, sem invadir a privacidade de seja lá quem for. Mas há templos que hoje estão sendo transformados em boates, em casas de dança, né? Algumas já têm até o nome de hall, né? Hall, não sei, esse deve ser show em inglês, né? Chevrolet Hall, hall, né? Alguma coisa assim. H-A-L-L, hall em inglês, sei lá. Já estão fazendo assim. Já estão fazendo arena gospel. E diga-se de passagem que oração no templo
em alguns templos, nega de pitibiriba. Ninguém quer saber mais de oração. O povo de Deus não quer saber muito de oração mais hoje. Outra coisa que quero pontuar, não mistificando o templo, novamente, volto a dizer, mas congregar é necessário. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 25. Congregar é necessário, é um princípio bíblico. Hebreus 10 e 25. Para alguns crentes que querem ser crentes em casa. Mas eu sou crente em casa, não quero mais estar congregando, não quero ir para a igreja. Que chama de templo igreja. Igreja somos nós. Mas alguns chamam os templos de igreja. A igreja somos nós. Mas alguns já não querem mais congregar. Alguns já não querem mais congregar. Eu vou ser crente em casa, muita coisa, não sei o que, lá. O inimigo tem investido para frustrar esse plano divino. Porque é plano de Deus que congreguemos. É plano de Deus que nós congreguemos. Não é? E o inimigo tem investido para que as pessoas percam o desejo de congregar. O inimigo tem investido fortemente nisso. Então você que está me ouvindo agora e pensa que não é nada demais deixar de ir ao templo, você está simplesmente transgredindo um princípio divino. E a gente já viu no começo dessa abordagem que transgredir princípio divino atrai maldição. Atrai maldição. Para andar nesta abordagem, porque o tempo está indo embora, devemos orar atentando para alguns critérios da oração, como crer. Para que a oração se torne eficaz, precisamos crer. Aí Jesus diz no versículo 24: tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É necessário crer. Crer, a crença e a fé são coisas que se misturam, acabam se tornando uma só. Acabam se tornando um só elemento. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, crença e fé são princípios que se fundem e acabam se tornando a mesma coisa na perspectiva do divino. Quem crê tem fé, quem tem fé crê. A gente fica fazendo decantação de uma coisa de outra, mas acaba se fundindo tudo. É a mesma coisa que nem alma e espírito. A gente quando para estudar sobre a anatomia humana, sobre os elementos do ser humano, a gente acaba descobrindo que a própria Bíblia, apesar de aparentemente mostrar o homem como um ser tricotômico, mas o homem é um ser dicotômico, porque alma e espírito acabam se fundindo no final das contas. Ou seja, o homem só tem corpo e o elemento espiritual. E o elemento espiritual, que acaba sendo a mesma coisa, porque quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem tornou-se alma vivente. O homem tornou-se alma vivente, que é o espírito. E a Bíblia diz assim: o espírito vai para Deus. Quando o homem morre, o espírito vai para, o corpo vai ao pó, e o espírito vai para Deus. E a alma? Aí você botou a alma aonde? Foi junto com o espírito. Amém? Acaba se fundindo, tornando-se uma coisa só. Então, crença e fé, na perspectiva divina, são coisas que se fundem para que tornemos eficaz a nossa oração. O outro princípio é a liberação do perdão. Porque precisamos estar com o coração puro.
Não que as respostas das orações sejam meritórias, porque ninguém merece nada, obviamente. Mas nós devemos cuidar de fazer por onde ser merecedor. E Jesus estabelece que a liberação do perdão é sine qua non para que, inclusive, sejamos perdoados. Amém? Porque, sobretudo, o que nos importa e o que faz a diferença em nossas vidas é a presença de Deus. Porque o pecado, 1 de João, capítulo 1, versículo... Isaías 59, deixa eu conferir aqui, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Isso mesmo. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas em 1 João 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Logo, o perdão divino faz com que reatemos a aliança com o Senhor. O perdão divino faz com que sejamos reintegrados à presença do divino. O perdão faz com que reatemos a aliança. É Deus que faz isso conosco. Por isso que o perdão é de mais importante. Porque é a presença de Deus em nossas vidas que faz a diferença, como dissemos, da glória da segunda casa. Você prefere quem? A bênção ou a abençoador? O grande problema é que as pessoas têm preferido a bênção do que o abençoador. Por isso que não se preocupam em reparar seus erros, não se preocupam em se converter, não se preocupam em se comprometer com Deus, não se preocupam em guardar a palavra, não se preocupam em purificar seus corações, não se preocupam em corrigir suas vidas, não se preocupam em andar direito, porque só querem a bênção, não querem o abençoador. Prefira o abençoador, que é a presença do Senhor, amado. Libere perdão, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Libere o perdão divino. O perdão para outra pessoa. Observe o que diz Marcos 11. Se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Libere perdão. Glória a Deus. E com relação ao texto do batismo de João, o que queremos pontuar para os irmãos, louvado seja Deus, é exatamente que Jesus colocou os líderes judaicos num dilema, que qualquer que fosse sua resposta, ele os condenaria. Louvado seja Deus. Porque a gente sabe com qual autoridade Jesus fazia isso. Ele próprio era a autoridade. Ele próprio era a autoridade. Mas como não havia discernimento nos escribas, nem nos
anciãos, nem nos principais sacerdotes, porque observe nos versículos anteriores, a preocupação deles era com o ganho financeiro, por isso que não estavam nem aí com a mercantilização que se fazia da casa de Deus. Por isso que eles mesmos, no versículo 18, diz o texto sagrado, buscavam ocasião para o matar. Eles mesmos, porque deixavam de faturar em cima dos cambistas, rapaz. Aí cegavam espiritualmente. Não discerniam a pessoa de Jesus, a autoridade com a qual ele fazia o que fazia. O pecado embaça a nossa percepção espiritual. O pecado embaça. O pecado cega. Como disse em abordagens anteriores, o materialismo, o secularismo, o mundanismo faz com que nós nos tornemos infrutíferos, improdutíveis no reino. Foi isso que estava acontecendo aos escribas, fariseus e principais dos sacerdotes. Perderam a visão espiritual. Aí ficaram até então sem resposta de Jesus. Porque não há resposta de Deus para quem não procura se espiritualizar. Por isso que está escrito que o homem espiritual discerne tudo e ninguém é discernido. Mas o homem natural de nada entende, nada discerne de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Eu quero terminar essa abordagem dizendo a você: procure se espiritualizar para entender as coisas de Deus. Procure se espiritualizar para entender além da letra. Amém? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.